Aqui quem fala é Saulo Álvares Carvalho, eu sou advogado e apaixonado pelo desenvolvimento pessoal. O Vida com Resultados é um projeto que se propõe a isso, a esse crescimento pessoal, por meio da troca de experiências, por meio da consolidação de conhecimento dos livros, conhecimento pelas mais variadas fontes. E nós temos uma comunidade gratuita no WhatsApp. O link para participar está aqui na descrição, mas eu vou passar para você agora. bit.ly Clube Vida com Resultados. Se você digitar isso no navegador do seu celular, você será automaticamente redirecionado para o nosso grupo gratuito no WhatsApp. E eu recomendo que você acompanhe para que você tenha acesso aos eventos em primeira mão, para que você saiba todas as novidades desse projeto. Bom, qual é o nosso tema de hoje? Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. E por que, Saulo? Nós vivemos uma era onde a autorresponsabilidade anda em baixa. E acho que por isso mesmo que ela tem sido tão propagada, tão falada. Nós vivemos uma era de terceirização de culpa, terceirização de responsabilidade. A gente sempre joga a culpa, a responsabilidade para terceiros, para outras pessoas. Pode ser o governo, pode ser o Estado, pode ser o chefe, pode ser o cônjuge, a cônjuge, o que quer que seja. Mas raramente nós trazemos para nós mesmos a responsabilidade pelo que nos ocorre. Essa ideia de trazer a responsabilidade para si, ela é antiga. Eu falei que esse tema está em alta agora, mas se a gente for olhar a história da humanidade, a gente vai ver que é uma tendência desde que o mundo é mundo, não é? Se você vai no Gênesis, se você vai no início lá da Bíblia, você vai ver na narrativa de Adão e Eva que houve ali, desde aquele momento, uma terceirização de culpa. Quando a Eva come a maçã e ela joga a responsabilidade. Na verdade, Deus interpela Adão, que joga a responsabilidade para Eva, né, dizendo que a mulher que tu me destes foi que comeu. E depois Eva joga a responsabilidade para a serpente. Enfim, em todo tempo, uma terceirização de responsabilidade. E se a gente pega a filosofia estoica, uma filosofia que teve origem em Roma, mas se disseminou na Grécia, nós temos nomes como Marco Aurélio, que foi imperador romano. Marco Aurélio, ele trouxe o conceito de autorresponsabilidade de maneira muito forte no seu livro Meditações. Na verdade, ele não escreveu, né? Meditações é um compilado das reflexões de Marco Aurélio. E nessa obra você percebe em vários trechos um chamado à autorresponsabilidade. Tudo que acontece ao homem é próprio do homem. Tudo que nos acontece, de certa forma, foi fruto de uma atitude, de uma ação ou de uma omissão nossa. Essa análise é que tem que ser feita para que a gente consiga traçar o nosso padrão de responsabilidade. Bom, mas aqui é só um preâmbulo. Vamos falar efetivamente da autorresponsabilidade e nesse episódio eu vou usar como base o livro do Paulo Vieira, O Poder da Ação. Paulo Vieira é um coach, está em alta também no Brasil, tem muitos livros publicados. O seu livro número 1, seu best-seller, é O Poder da Ação. E nesse livro ele dedica um capítulo inteiro à autorresponsabilidade. Na verdade tem até um outro livro dele cujo título é Autorresponsabilidade. Mas aqui a gente vai se basear no Poder da Ação. E aí ele estabelece lá 6 leis relacionadas à autorresponsabilidade. E são essas leis que nós vamos analisar aqui, a partir de agora. Qual é a primeira lei que o Paulo Vieira coloca pra gente lá? Não criticar as pessoas. Não criticar. E aí ele faz um raciocínio mais ou menos assim. Você já deve ter ouvido alguém dizer, eu estou criticando, mas estou criticando alguém pensando no melhor dela. É uma crítica construtiva. Só que ele pensa da seguinte forma: quando você diz a alguém que vai fazer uma crítica construtiva, só o fato de haver a palavra crítica ali já torna a pessoa defensiva. Ela já se torna menor no seu íntimo, né? Ela já se fecha, porque sabe que vai vir algo, ainda que com uma intenção positiva, de certa forma
algo que vai desestabilizar os seus sonhos, desestabilizar os seus projetos. O que é que ele sugere então? Em vez de criticar puramente, porque a gente pode contribuir sim, a gente pode orientar sim, ele diz, dê uma ideia para aquela pessoa. Em vez de apenas criticar, você está fazendo errado, sugira algo, dê uma opção. De repente, os olhos daquela pessoa podem se abrir para um caminho que ela não enxergou. Criticar por criticar é um comportamento inútil. Então, se você quer realmente ajudar alguém, em vez de apenas criticar, sugira, recomende, dê uma ideia. Essa é a primeira lei da autorresponsabilidade. Não critique. A segunda lei, trazida por Paulo Vieira, é não reclamar das circunstâncias. Não reclame. E essa é uma prática muito comum. Muitos de nós somos murmuradores por excelência. O tempo todo nós estamos nos queixando de como a vida está, de como a vida poderia ser, etc. e tal. E esse comportamento fecha portas, porque quando a gente reclama, a gente fecha a nossa mente para as oportunidades que surgem diante de nós. Se a gente se fecha na reclamação, a gente não enxerga portas abrindo, a gente não enxerga caminhos que surgem no horizonte. Ao invés de reclamar, o ideal é que a gente agradeça sempre. Eu falo para você isso, mas eu falo para mim, porque eu tenho essa tendência muitas vezes a murmurar, a reclamar. Nós somos humanos e essa é uma tendência, é natural. Então, nós precisamos ter consciência disso, de que isso existe, e a partir daí trabalhar para aperfeiçoar. Então, que a gente não reclame no dia a dia, que a gente esteja atento a isso. Estou reclamando? Calma. Deixa eu entender aqui esse contexto. Deixa primeiro eu agradecer, né? Porque a partir daí eu vou conseguir enxergar novos caminhos, novas opções. Essa é, portanto, a segunda lei. Não reclame, fique atento ao hábito da reclamação. Terceira lei, não busque culpados. Não busque culpados. Se há algo errado, se alguma determinada situação não dá certo como a gente esperava, uma das primeiras coisas para muita gente é apontar a falha e apontar os culpados. Só que esse comportamento também é totalmente improdutivo. Esse não é um comportamento proativo. Esse não é um comportamento, se assemelha muito à ideia de só criticar, não é? Não, nós precisamos ser solucionadores. Nós precisamos abrir a nossa mente para entender como resolver aquela situação. Isso não significa que as falhas, sobretudo aquelas falhas deliberadas, frutos de negligência, de imprudência, ficarão sem responsabilização, tá? Não é isso que eu estou falando aqui. Inclusive eu venho do mundo jurídico, onde se fala muito de responsabilidade. Não é isso. Você tem que apurar a responsabilidade, mas isso é totalmente diferente de apontar culpados. Muitas vezes, você já deve ter passado por isso, né? Você está num grupo e aí perde-se muito tempo ali na discussão apontando quem errou. Foi você que errou? Não, foi você que errou. E pouco se avança. Não, peraí, vamos encontrar a solução e no tempo certo vai se apurar as responsabilidades, vão se apurar as responsabilidades e aí você age conforme o regimento, conforme o que tiver que ser feito, tá? Mas apenas buscar culpados não é um caminho interessante. Quarta lei da autorresponsabilidade: não se fazer de vítima. Essa então é muito comum. O vitimismo está solto, né? É como uma espécie de vírus mesmo na nossa sociedade. Nós sempre, isso é reflexo dessa terceirização de responsabilidade, né? Se a culpa é do outro, então eu sou vítima, e por ser vítima eu me coloco numa situação de inação, de improdutividade. Tire isso, você é senhor do seu destino. Lógico que você não controla tudo na vida, né? Claro, mas existem coisas que são responsabilidade sua, e eu diria que boa parte delas, tá? Boa parte delas, você precisa se mover. Então saia do papel de vítima e se coloque em atividade para mudar o seu cenário, para mudar a sua condição de vida. Estamos começando mais um ano. Aliás, eu vou fazer uma reflexão que talvez se torne até um outro episódio, viu? Não é só um ano que estamos começando, não. Estamos começando uma nova década. Uma nova década. Olhe para daqui a 10 anos. Como é que você quer estar? Você vai precisar se mexer se você quiser que as coisas mudem. Então, quebre esse vitimismo. Saia dessa condição de inatividade imediatamente. Essa é a quarta lei que o Paulo Vieira coloca. Quinta lei:
não justificar seus erros. Não justificar seus erros. Não adianta viver justificando seus erros. Eu já falei aqui, se você falhou e se a sua falha teve consequências no mundo real, no mundo prático, no mundo jurídico, certamente você vai ser responsabilizado por isso. Você vai ter que arcar com essas consequências. Não tem como fugir. Mas é totalmente diferente de você ficar o tempo todo justificando suas falhas. Não, isso também é totalmente improdutivo. Reconheça a falha, reconheça que errou, até porque nós, seres humanos, estamos passíveis a cometer erros o tempo todo. Ninguém é dotado de perfeição. Reconheça essa realidade, mude o que tiver que ser mudado e avance. Avance. A palavra de ordem é avançar. E a sexta lei que Paulo Vieira coloca: não julgar as pessoas. Não julgue as pessoas. Nós também temos, via de regra, uma tendência forte ao julgamento, né? Ah, você errou e dá. Não, calma. Uma coisa interessante aqui, não é que você não possa julgar os comportamentos alheios, tá? Isso Paulo Vieira coloca muito bem. Não é que você não possa julgar. Às vezes a pessoa comete uma falha e você de fato vê que aquilo é reprovável do ponto de vista moral, do ponto de vista social. Mas em vez de julgar a pessoa, você julga a conduta. Ele até dá um exemplo lá de alguém que comete uma barbeiragem no trânsito, digamos assim. E aí você diz, que foi isso que você cometeu? Que barbeiragem foi essa? Que foi isso que aconteceu? É diferente de você chamar a pessoa de barbeira, digamos assim, de mau motorista. Você não julga a pessoa, mas a conduta é colocada em xeque para análise, tá? Sempre com um viés positivo. Agora, lógico, essa questão até mesmo de julgar tem que ser vista com muito cuidado para não resvalar na primeira questão lá, que é a da crítica. Então isso tem que ser visto com muito, mas muito cuidado. E aí a gente fecha as 6 leis da autorresponsabilidade na visão do Paulo Vieira.